Oi, bom dia. Mais uma mensagem da parte de Deus. Amém? Então, quando Deus cria o homem, e Deus então prepara um jardim para colocar esse homem. E Deus disse para ele: veja bem, de todas as árvores você pode comer, mas a árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, dela você não come, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Isso está em Gênesis capítulo 2 e versículo 17. Agora veja bem, quando Deus forma o homem do pó da terra, então Deus ali vai e sopra nas narinas de Adão, fazendo ali uma ligação, uma conexão. Então a vida sai de Deus e entra em Adão. Então Adão agora ele passa a ter vida, ele passa a se movimentar. E Deus disse: não desobedeça, não peque, porque você morrerá. Então Adão vai, usado pela sua esposa Eva, vai e come do fruto. No momento em que Adão come do fruto, aquele fio da vida que vinha de Deus e ligava até Adão é cortado. E naquele exato momento Adão começa a morrer. Adão não caiu de uma vez e morreu no momento em que ele comeu o fruto, mas o fio da vida, a energia da vida que vinha de Deus a Adão foi cortado. E Adão então, ele passou a morrer. A cada dia Adão foi morrendo. É a mesma coisa de você ter um aparelho que ele ligado direto na energia, ele não enfraquece, não acaba. Antes era Adão. Adão não envelhecia, Adão não ficava doente, porque Adão estava ligado em Deus. No momento em que esse fio da vida foi cortado, Adão então, ele começa a morrer. Ele foi envelhecendo, as rugas foi aparecendo, os cabelos foram ficando brancos, foram caindo, porque Deus disse: do pó você veio e do pó você tornará. Então foi cortado. Então por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e por isso que todos morrerão. Então nós morreremos porque nós herdamos de Adão a natureza pecaminosa. Então todos aqueles que estão separados de Deus, eles vão perecer, eles vão ser destruídos e vão ser condenados. Mas quando Deus envia Jesus a este mundo, Jesus ele vem a este mundo para poder fazer essa nova conexão, ligar o homem de volta a Deus. E como Jesus faz isso? Então Deus envia Jesus. Aí Jesus, antes dele morrer, antes dele ser ali pendurado naquela cruz, ele faz a última ceia. A ceia, então ele pega ali e reparte o pão e dá para os discípulos comer. E disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é repartido por vós. Aí depois Jesus, ele pega o cálice. Jesus pega ali o vinho e reparte entre os discípulos, os apóstolos, e disse: tomai e bebei, porque esse é o meu sangue que é derramado por vós, uma nova aliança do Novo Testamento. Então ele faz uma nova aliança com os homens. Então eles comem do pão que é o corpo de Cristo, eles bebem do cálice que é o sangue de Cristo. Então ali eles passam a ter a carne de Cristo na sua carne, o sangue de Cristo no seu sangue. E aí Jesus então, ele vai preso, e aí Jesus ele morre na sexta-feira. E o que acontece? Aqueles que comeu da carne de Cristo e que bebeu o sangue de Cristo, no momento em que Cristo morre ali, eles também morreu por dentro, eles também morreu, porque uma parte de Cristo estava neles. E o que acontece? Ao terceiro dia Cristo ressuscita, e quando Cristo ressuscita, eles ressuscitam também. A conexão foi feita automaticamente. Agora eles têm vida eterna. Mas aqueles que comeu não estando na presença do Senhor, no pecado, comeu como Judas, para a sua própria condenação. Agora, e o que acontece? Veja bem,
O que acontece? Agora, e nós que não comemos desse pão, desse cálice, nós estava perdido? Veja bem, quando Jesus ele ressuscita, ele aparece para 2 discípulos que estavam a caminho de Maús. E a Bíblia revela o nome de um, que é Cleopas. Então Jesus vai conversando com eles, e eles tristes porque o que tinha acontecido, Jesus tinha sido morto, eles esperavam que Jesus era o Messias, e Jesus ainda disse, louco, não convinha cumprir tudo que estava escrito sobre ele nas Escrituras. E aí o que acontece? Chegou o destino deles, e eles fez com que, Jesus fez com que ia para mais longe, e eles parou ali e disse, olha, já está tarde, por que você não venha? Passa a noite aqui conosco. E Jesus então atendeu o pedido deles, e Jesus entra naquela casa, aí no momento em que vai repartir o pão, ali a ceia, Jesus dando a ceia, o cálice, e Jesus vai repartindo o pão, e naquele momento que Jesus vai consagrando o pão, consagrando o cálice, eles percebem, eles vêem o sinal na mão de Cristo, o sinal dos cravos na mão de Cristo, e Cristo então desaparece, e eles participa daquela ceia, e um dizia para o outro, não ardia em nossos corações quando ele falava conosco, quando ele abria as Escrituras? E eles então comem daquela ceia e daquele vinho, simbolizando hoje a minha vida e a sua na presença do Senhor. Hoje nós temos vida em Cristo por causa disso, nós temos vida em Jesus Cristo, porque nós participamos do seu corpo e do seu sangue, e essa conexão foi feita. Jesus disse, aquele que crê em mim não morrerá, mas passará da morte para a vida. Estamos ligados nele. O fio que liga nós a Deus, a essa extensão, ela foi totalmente ligada. E nós agora temos vida em Deus. Nós agora permanecemos para sempre na presença do Senhor. Então somente aqueles que têm a Cristo. O homem, Adão, pecou e foi cortado. Então todos os homens que veio de Adão perecerão. Mas todos aqueles que foi religado através do sacrifício de Cristo, Deus aceitou o sacrifício. E hoje é motivo de nós alegrar. Nós não podemos temer mais a morte, nós estamos ligados em Deus através de Cristo. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Jesus é essa única ponte que ligou o homem a Deus. Então busca Jesus para que esse fio da vida seja conectado em você e você tem vida eterna. As minhas obras não podem ligar, os ídolos, as imagens não pode ligar. Isso daí é só uma confusão na mente do homem. Somente Jesus pode nos levar para a eternidade. Amém? Fica com Deus e tenha um ótimo dia.